Salmo de número 29, a voz de Deus na tempestade, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, tributai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Senhor, o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que Deus possa falar ao nosso coração, queridos, nos alimentar um pouco mais na fé, na confiança diante desse Deus tremendo, desse Deus todo-poderoso. Eu pergunto para você, irmão, irmã que está ouvindo essa palavra, qual foi a última grande tempestade que você presenciou? Quem sabe com trovões que ribombam em toda a região, faz tremer muitas vezes a casa, as louças e as coisas em casa, aquela tempestade, quem sabe, cercada de uma saraivada de raios fuzilando, e muitas vezes o estampido dos trovões juntamente aos raios, nos faz muitas vezes temer e tremer aquele momento de súbito pavor. Qual foi a última tempestade que você viu, quem sabe, carregada de ventos procelosos, quem sabe arrancando ou quebrando galhos de árvores e fazendo grande destruição à sua volta? Talvez muitos de nós nunca tenhamos visto uma tempestade assim, tão avassaladora, tão destruidora. Aqui e ali, quem sabe através da televisão, você possa ter visto já grandes tempestades. Mas o Salmo trata disso. O Salmo fala de uma tempestade procelosa, tremenda, terrível, mas orquestrada sob o poder de Deus. Deus é aquele que tem o poder de conduzir os grandes momentos e os grandes fenômenos que a natureza muitas vezes deixa acontecer. Todos eles regidos por Deus. Nem um tsunami, nem um terremoto, nem um maremoto, nem um tufão, nada desses grandes fenômenos que possam acontecer, acontecem por mero acaso. Óbvio que nós muitas vezes queremos uma resposta, nós queremos muitas vezes saber de onde surgiu, por que os homens estão desmatando, queimando, destruindo, enchendo a nossa atmosfera de gases pestilentos, de poluição, e isso tem gerado essas situações todas. Pode ser que tudo isso sim tenha sido efeitos dessas grandes devastações pelas quais muitas vezes nós passamos, mas o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que nada acontece sem o querer, sem a condução poderosa de Deus. Por mais tremendos que possam ser, aterradores que possam ser os feitos humanos na origem dessas questões, Deus é o Senhor que orquestra, Deus é o Senhor que rege todas essas manifestações. Eu quero voltar com você para o contexto do Salmo. E em todo o livro de Salmos, meus irmãos, a natureza, a criação é vista muitas vezes provendo vislumbres do poder, da grandeza e da glória divinos. A gloriosa majestade do Senhor domina então esse poema. Quando você lê, observando nessa direção, você vê Deus orquestrando exatamente toda essa situação, com o cenário inicial do céu. Se você olha para o versículo 1, vai dizer aí, tributai ao Senhor, filhos de Deus, e no momento mais apropriado, eu volto a mostrar que isso aqui acontece nos céus, quando então seres sobrenaturais, quem sabe os anjos de Deus, que são chamados de filhos de Deus, no contexto da Escritura, em muitos lugares, eles estavam ali servindo ao Senhor, e a ordem então é para que eles adorem o Senhor, a ordem é para que eles possam tributar ao Senhor toda a honra e glória. Eu faço aqui um adendo rápido, quando você pode lembrar, por exemplo, lá do início do livro de Jó,
quando os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, também veio Satanás naquele mesmo cenário. Ali o cenário é celestial, ali os filhos de Deus não são os homens piedosos da terra, mas ali os filhos de Deus são os anjos que cultuavam o Senhor, e na presença do Senhor veio também aquela figura infame, maligna de Satanás para acusar o nosso irmão Jó. Quando você olha para outros contextos, você vai perceber exatamente isso, os anjos servindo e adorando o Senhor. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 6 de Isaías, a glória de Deus manifesta ali, e serafins e anjos tremendos servindo o Senhor com júbilo. Quando você vai para o contexto de Apocalipse, em vários quadros de Apocalipse, os anjos também servem e adoram o Senhor. Então aqui é uma convocação, é um chamado para que esses filhos de Deus, para que esses entes especiais do Senhor o servissem. Então, com um impulso violento de uma tempestade tremenda, de quem entra ou percebe isso acontecendo, acontece aqui também, a partir do versículo 3, essa narrativa dos fenômenos que primeiramente manifestados dos céus, agora se projetam na terra. E é interessante perceber que a narrativa aqui é de uma tempestade violenta que entra, partindo, quem sabe, do lado ocidental, o lado do mar Mediterrâneo, e entra na região mais norte de Israel, adentrando a região do Líbano e atingindo regiões muito longínquas. Então, no descrever das palavras que temos aqui, não foi uma mera tempestade local, foi uma tempestade que devastou toda aquela região. E ela passa então pela totalidade de Canaã, ela vai entrando deserto afora na região norte, não é o deserto sul da Judéia, mas os desertos mais ao norte, e vai levando, enquanto trovões tremendos balançam a terra, enquanto ventos procelosos arrebentam árvores, raios fuzilam, essa tempestade vai atravessando toda aquela vasta região. E Deus orquestrando maravilhosamente essa obra, de tal maneira que diz aqui no versículo 9, a última frase: no seu templo tudo lhe diz glória. A ação de Deus no meio desses grandes fenômenos exaltam o poder, exaltam a grandeza do Senhor. Uma característica, meus irmãos, muito dominante nesse salmo aqui, são algumas repetições. Eu quero convidar você a observá-las. Por exemplo, o verbo tributai. Por 3 vezes ele acontece aí nos versos 1 e 2. Pode perceber, se quiser, grife aí com a sua canetinha: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. 3 vezes essa repetição, trazendo ênfase no intuito de proclamar e trazer glória ao Senhor. No versículo 3 a 5, por 4 vezes você tem a expressão a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. Versículo 4, a voz do Senhor é majestosa. Versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Então essa repetição trazendo ênfase na voz do Senhor. Se você olha também nos versículos 7 a 9, mais 3 vezes a mesma ênfase. A voz do Senhor despede chamas, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz dar cria as corças. Essa repetição faz parte da construção da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela é carregada dessas expressões repetitivas, chamadas muitas vezes de paralelismos. E há vários tipos de paralelismos na estrutura da poesia hebraica. Se você olha também no verso 10, por 2 vezes o Senhor preside. O verbo presidir, dando ênfase à orquestração de Deus em toda a sua obra. Ele é o presidente, ele é aquele que tem o poder de presidir, de conduzir os feitos no meio da sua criação. E no versículo 11, por 2 vezes o seu povo. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo. Então, só para trazer aqui, meus irmãos, o valor dessas repetições, enfatizando a força da dramatização do poeta. E se você tiver o cuidado de contar, por 18 vezes vai se repetir a palavra Senhor, a palavra Yahvé, aí no seu texto do Salmo 29. Então, eu não vou contar com você as 18 vezes, fica a seu critério, então, estar contando todas elas aí, mas por 18 vezes aparece a repetição. É
uma forma de enfatizar, de trazer rompante, dinamismo àquela poesia. Então a estrutura do Salmo evita o perigo daquela monotonia cansativa de uma narrativa, mas por seu movimento entre o céu e terra, pelo caminho no meio da tempestade, pela transição final de toda essa natureza conturbada, e Deus trazendo paz ao seu povo, você vê toda uma orquestração, um agir de Deus de maneira maravilhosa no Salmo. Então, meus irmãos, a partir daqui, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o domínio majestoso do Senhor. Esse salmo certamente é uma figura, ele espelha o poder de Deus em conduzir, no caso aqui, essa grande tempestade, mas também reflete o poder de Deus não só nesse caso em particular, mas como toda a Bíblia nos assegura, Deus é soberano. Tudo que acontece no céu, no mar, na terra, tudo que acontece em todo esse vasto universo do Senhor, nada é por acaso, nada escapa ao seu conhecimento, nada escapa ao seu controle. O nosso Deus é o Deus soberano, é o Deus majestoso. Então o domínio majestoso do Senhor é a expressão da nossa adoração através da palavra nessa noite. Primeira proposição que eu trago, irmãos, é o domínio majestoso do Senhor no céu. Então volto-me com você, especialmente para os versículos 1 e 2. Davi apresenta aqui, meus irmãos, a glorificação de Deus no céu, como dissemos, expressando a ordem para que se tribute glórias ao Senhor. Você vai perceber então nesses dois versículos, como dissemos, 3 vezes a ordenança, o imperativo, tributai ao Senhor. Versículo 1, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Então, como dissemos, os filhos de Deus são os seres celestiais, são filhos de Elim, é o texto, é a palavra para Deus aqui nesse versículo 2. A palavra Elim é uma contração da palavra Elohim, que significa Deus, é um dos nomes de Deus, é o plural de El. E esse nome, ele já traz aqui o conceito, como até exposto em poucos dias aqui na escola dominical, o conceito de um Deus que é plural em si mesmo. Não que ele seja 1, 2, 3 deuses, mas que o seu ser é composto de mais de uma pessoa. É um único ser, mas um ser plural, e na conjuntura de todo o aprendizado bíblico, sabemos que ele é um Deus triuno, que subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas 3 pessoas são iguais em poder, majestade, conhecimento e glória. Nenhuma das 3 pessoas ultrapassa em qualquer área a outra pessoa, mas as 3 pessoas são o único e verdadeiro Deus. É um único ser. Esse é um dilema, esse é um mistério, meus irmãos, tão grande que não nos cabe compreendê-lo. Por isso, não compreendendo o mistério de um Deus triuno, muitos querem negá-lo. Muitos querem dizer que não é uma verdade, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos apresenta esse Deus majestoso, esse Deus poderoso, esse Deus que existe, subsiste em 3 pessoas, embora sendo ele um único ser. Outras versões traduzem aqui os filhos de Deus, que você tem no versículo 1, por filhos dos poderosos. Então alguns vão entender que aqui não é, quem sabe, uma orientação para entendermos os filhos de Deus como os seres criados, os seres invisíveis, os anjos, arcanjos, serafins, mas alguns vão entender que aqui seriam os deuses do paganismo, se apegando, quem sabe, à estrutura de poesias cananitas, onde o povo de Israel entra e domina durante tantos anos aquela região, e eles acabaram pegando formas de pensamento do povo cananeu. Mas esses povos foram subjugados, dominados pelo poder de Yahvé, ou pelo poder do próprio Deus. Então, alguns vão entender que está dizendo aqui, vocês que foram subjugados pelo poder de Deus, tributem glória a Ele. Então, alguns vão interpretar também dessa forma. Calvino, meus irmãos, usa aqui a tradução figura dos poderosos. Lembrando que Calvino foi um grande exegeta, um grande intérprete das Escrituras, e é uma referência, não só no meio presbiteriano, mas em muitas e muitas outras denominações irmãs, é um homem de referência, dado ao seu grande e capaz conhecimento
das línguas originais e da Escritura no seu todo. Calvino, então, interpreta aqui como sendo filhos dos poderosos, fazendo essa alusão aos poderosos humanos, reis e governantes pagãos que não conheciam a Deus, mas que Davi aqui os conclama a adorá-los. Então, ajuntando essa forma de entender, a Bíblia, sim, convida toda a humanidade, sejam eles tementes a Deus ou não, sejam eles cristãos ou não, a Bíblia convoca todos os homens, todo ser que respira, a louvar ao Senhor. É provável que se trate aqui de um convite, como nós observamos mais à luz de outros textos, se trate aqui de um convite aos anjos, filhos de Deus. Vocês que estão nas alturas celestiais, tributem ao Senhor glória e força, tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor. Meus irmãos, a beleza da santidade de Deus, ela nos é revelada pela Escritura, nós podemos percebê-la na ação do Espírito Santo em nossa vida, mas muito mais, a beleza da santidade do Senhor é percebida por aqueles anjos perfeitos, maravilhosos, seres tremendos que estão lá no pátio celestial, onde podem encarar e ver de fato o Senhor. A figura do que já dissemos lá em Isaías capítulo 6, eles voando na presença do Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por mais que nós consigamos perceber a santidade de Deus, aqueles seres celestiais estão face a face com o Senhor. Aqueles seres celestiais não conhecem a depravação, a perturbação que o pecado nos traz e distorcem os conceitos na nossa própria mente. Eles sim têm essa concepção mais plena da santidade de Deus. Olhe comigo um pouquinho mais à frente aí, Salmo de número 89. Salmo de número 89, versículos 5 a 7. Esses versos dizem assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos teus santos, lá na tua presença, celebrem a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então esse texto aqui também nos arremete mais uma vez para pensar nas alturas celestiais, onde lá nos páramos celestes Deus é adorado constantemente por seres maravilhosos, também criaturas racionais, inteligentes, poderosas, que Deus criou para a sua própria glória. Deus apresenta aqui, o Davi apresenta aqui, meus irmãos, as notas dessa verdadeira adoração. Tributai glória. Devotem a Ele. Voltem para Ele toda a glória. Adorai ao Senhor, diz Davi no versículo de número 2. Olha o versículo 2 então, mais uma vez. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A primeira expressão que você tem, glória, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, convoca a mente humana para reconhecer a grandeza, o poder e a glória de Deus. A outra expressão que você tem, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A palavra adorar, seja lá no seu original hebraico ou também vertido para o grego no Novo Testamento, essa palavra adorar, nas suas várias manifestações, ela tem aquele conceito de inclinar-se e de prostrar-se diante daquele que merece a reverência. Quando você lê Apocalipse, uma figura maravilhosa e linda que aparece ali no Apocalipse, são os 24 anciãos. E esses 24 anciões, eles se dobram, eles tiram as suas coroas e as colocam ao pé do Todo-Poderoso, dizendo: nós estamos entregando o nosso ser, o nosso poder e tudo aquilo que o Senhor nos deu para serviço e glória do teu nome. Na figura do Apocalipse, meus irmãos, esses 24 anciãos não é outra coisa senão a representação de nós todos. 12 anciãos do Velho Testamento, os 12 patriarcas, 12 anciãos do Novo Testamento, os apóstolos, representando toda a igreja. E os anciãos, então, depondo diante do Senhor as suas coroas, curvando-se perante o Senhor, no reconhecimento de que Ele é o digno, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A glória do seu nome é a revelação explícita de quem Ele é.
E essa revelação é dada aos seus servos através das suas palavras e através das suas obras. Então aqui, meus irmãos, temos a natureza da adoração religiosa, que é tributar ao Senhor a glória que Ele merece. Eu e você, diz a Escritura, fomos criados para a glória do Senhor. O pecado, em alguma medida, assolou e devastou essa proposta. Nós caímos como raça humana. Mas se você ler com bastante cuidado depois, Efésios capítulo 1, versos 11, verso 12, aproximadamente ali, o apóstolo Paulo fala que nós somos também alcançados por um projeto de Deus antes da fundação do mundo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Cada um dos remidos de Deus, cada um dos eleitos do Senhor, são trazidos de volta daquela condição pecaminosa, lavados e purificados, vestidos com novas vestiduras e colocadas de novo agora diante do Pai. A semelhança daquela parábola de Jesus com o filho pródigo, que é limpo, purificado, readornado e colocado a assentar na mesa do Pai. Aquela figura é a figura da sua vida. É a figura de cada cristão, é a figura de cada um que realmente já conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Caídos e prostrados no pecado, agora lavados, purificados e colocados de novo na presença do Senhor. O Salmo aqui, meus irmãos, ele inicia interessantemente com um chamado para a adoração do Deus vivo e verdadeiro na beleza da sua santidade. Essa expressão, na beleza da sua santidade, é uma referência à majestade de Deus. Nós não temos uma visão plena do que é essa glória. Diz o texto de Paulo aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós imaginamos, nós construímos um ideário a partir da leitura da Escritura, mas nós não temos essa percepção plena e completa do que é de fato a glória de Deus. Aqueles irmãos que têm partido daqui para lá, e nessa temporada de pandemia, muitos dos nossos irmãos têm partido, eles já têm visto, eles já têm agora experimentado a olhos nus, embora no Espírito, vendo essa grandeza da majestade do Senhor. A santidade de Deus é bela e majestosa, e a Ele pertence todo o louvor, toda a honra, e Ele reparte essa glória com aqueles que o adoram. Quanto mais íntimos do Senhor, mais podemos também perceber a beleza da sua majestade. Então, olhe, por exemplo, o texto de João 4:24, apenas rememore aí na sua mente, quando diz que Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse Deus quer que nós sejamos participantes da sua glória. Que nós não apenas saibamos que Ele é glorioso, mas que nos acheguemos, que nos sejamos iluminados pelo fulgor da sua glória. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou segundo a misericórdia, e nos regenerou para uma vida, uma nova esperança, e mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Desculpe, eu falei 2 Pedro, é 1 Pedro, onde Pedro fala que nós seremos participantes na glória eterna dessa beleza de uma vida perfeita, participando da glória de Deus. É o mesmo apóstolo Pedro que no outro texto, agora capítulo 1 da segunda carta, vai dizer que nós seremos participantes da natureza divina. Ou seja, aquela imagem e semelhança abrogada, destruída, atingida lá na queda, ela será plenamente restaurada em nós. E na eternidade plena, todos nós viveremos de modo pleno essa imagem e semelhança do Senhor, participando em algo que é próprio de Deus, da sua própria natureza. Meus irmãos, o domínio majestoso do Senhor nos céus é o que Ele estende para a terra, através de uma revelação especialmente voltada para você, voltada para aqueles que são alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. O mundo, de forma geral, como você tem ouvido e aprendido da Escritura, eles têm sim revelações de Deus. Eles sabem sim algo sobre a existência de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo que o homem pode conhecer de Deus é revelado, seus atributos, seu poder, a sua divindade.
claramente se manifestam, diz Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, claramente se manifestam através das coisas que foram criadas, de modo tal que nem o ser humano, no último dia, poderá dizer, eu não sabia. O Senhor vai me desculpar, mas eu não sabia. Paulo vai dizer, esses homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa, meus irmãos, de não ter glorificado o Senhor. E Paulo diz mais que eles, ao invés de glorificar o Senhor, trocaram a glória de Deus pela glória humana, corrompida pelo pecado. Então esse domínio poderoso, majestoso de Deus dos céus, ele chega até nós e nós podemos participar dessa glória em espírito, podemos participar dessa glória por enquanto à distância, como diz Paulo também lá aos Coríntios capítulo 3, como que por espelho, mas podemos ver a glória de Deus, mas de uma maneira plena e completa na eternidade. Então essa relação de Deus com o homem, ela resgata e restaura o homem a uma condição de poder ver. Antes, caído no pecado, cegos, ignorantes, brutos, nós não tínhamos essa percepção de Deus. Mas resgatados em Cristo Jesus, a semelhança daquele homem lá do capítulo 9 de João, os nossos olhos foram curados. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então o cristão, ele passa a ver pela fé, os vislumbres dessa glória de Deus. Essa relação, ela traz então à terra os poderes do céu, ela vindica exatamente aquilo que a expressão da oração do Pai Nosso nos revela: venha o teu reino. Você percebe o reino de Deus, você percebe a presença de Deus, você percebe o ser de Deus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Diz o Senhor Jesus, devemos orar assim. Isso não é apenas um desejo que Deus reverta a ordem e Ele comece visível e publicamente em nosso meio, mas que de tal maneira nós cristãos possamos fazer parte desse reino, possamos ser súditos desse reino na manifestação da sua glória. Portanto, irmãos, ser um adorador de Deus em espírito e em verdade é viver os valores de Deus aqui na terra. É experimentar as verdades de Deus na nossa vida, ética, moral, comportamental, a prova do poder redentor de Deus sobre o mal que o pecado nos trouxe. C.S. Lewis, você conhece pelo menos de algumas menções, ou quem sabe de algumas leituras. C.S. Lewis, o grande filósofo e cristão depois, ele vai dizer que nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes, se não tivermos adquirido o hábito de adorá-los nas ocasiões mais simples. Ou seja, você só pode realmente adorar a Deus se esse processo de adorar a Deus for parte da sua vida nas coisas mais corriqueiras. Seja no ver a borboleta voando, no abrir de uma rosa no seu quintal, seja no ver das ações tão cotidianas do Senhor na sua vida e você glorificá-lo. Quanto mais você percebe as ações de Deus, mais você tem condições de fato adorar o Senhor nos momentos mais tremendos. Segunda coisa que eu quero trazer para nós, irmãos, não apenas o domínio de Deus nas alturas, nos céus, mas dizer que o domínio majestoso do Senhor também se manifesta na terra. Deus, ou melhor dizendo, Davi apresenta nesse salmo um poderoso cântico de exaltação ao Senhor. E então do versículo 3 a 9, especialmente, ele vai tratar dessa tempestade tremenda e Deus orquestrando essa tempestade, conduzindo aqueles fortes vendavais, arrancando e quebrando os cedros do Líbano, destroçando aquela região toda, mas sob a batuta do Senhor Todo-Poderoso. Macau, um exegeta e comentarista bíblico, ele vai dizer que os versículos 3 a 9, a essência do poema, descrevem a passagem de uma tempestade que vem das águas do mar ocidental, portanto, o mar Mediterrâneo, atravessa os montes arborizados do norte da Palestina, até os lugares desertos de Cádiz, na extremidade da divisa de Edom. Aqui não é Cádiz Barneia, lá do sul, mas Cádiz, lá do norte, lá na extremidade norte de Israel. Então o poeta, meus irmãos, ele põe em relevo aqui essa tempestade que vem do mar com tanta violência, rasgando os bosques do Líbano, quebrando árvores, numa demonstração de força e poder, e eu convido você para olhar isso no versículo 3.
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Senhor troveja, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui essa expressão poética é para dizer que Deus, naqueles dilúvios torrenciais que estavam caindo, naqueles vendavais tempestuosos, Deus estava falando. A tempestade é o centro desse poema, como Macau coloca, dos versos 3 a 9, é o centro principal do poema. Esse acontecimento é descrito não como uma demonstração meramente de um poder natural, ocasional, que qualquer tempestade pode ser, mas como uma sinfonia de louvor ao Criador. Nos versos 3 e 4, pode-se perceber aqui, com palavras bem coligidas, a aproximação dessa tempestade. Como que chamando, olhe a voz do Senhor, ouça Deus gritando no meio da tempestade. Nos versos 5 a 7, Davi descreve a furiosa ação da tempestade, quebrando os cedros, despedaçando o Líbano, fazendo com que os montes, quem sabe, saltassem como cordeiros ali naquela região, como bois selvagens naquela região toda. A voz do Senhor, diz o versículo 7, despede chamas de fogo, quem sabe, fuzilando ali os raios, os relâmpagos tremendos, manifestando essa voz do Senhor, falando sobre o seu poder. Nos versos 8 a 9, detalham aqui os efeitos percebidos com a passagem da tempestade. A voz do Senhor até mesmo faz as corças darem crias. Ele age de modo tal que em todo esse grande espetáculo da natureza, tudo proclama a sua glória, tudo lhe diz glória. Meus irmãos, então na construção dessa peça poética de Davi, ele alude de maneira tão repetida à voz do Senhor, como dissemos lá na introdução, as repetições de novo aí no versículo 3, 4, 5, 7, 8, 9, Davi repete por 7 vezes essa expressão, a voz do Senhor. Nos versos 5 a 7, como dissemos, ele descreve essa poderosa ação de Deus, nos versos 8 e 9, o detalhamento dos efeitos disso. Há uma demonstração do poder em qualquer grande tempestade. É como perguntamos no início, qual foi a última tempestade que você viu? Quando nós paramos para perceber uma grande tempestade, com trovões, relâmpagos, raios fuzilando, vendavais procelosos, quebrando e arrancando árvores, o ser humano fica muitas vezes impotente. Não consegue ter um controle sobre essa grande força da natureza. Então é uma demonstração tremenda de poder e nós entendemos que esse é o poder do Senhor. Quando o céu se torna negro, rasgado por raios aterrorizantes, com um ribombar de trovões, ali está Deus falando com o ser humano. Toda a natureza glorifica o Deus Criador, de modo tal que no cenário se torna uma amplitude do templo de Deus, como ele olha aqui no verso 9, no seu templo tudo lhe diz glória. Alguns vão entender que o templo aqui é uma afirmação do templo, não o templo ainda de Jerusalém, mas o tabernáculo nos dias de Davi, onde aquele lugar, aquele recinto demonstrava a glória de Deus. Eu particularmente observo que pode ter aqui a ideia do cenário todo daquela região, da criação toda estendida naquela região, sofrendo a força daquela intempérie, mas de modo tal que Deus fosse reconhecido. Há um poder tremendo nisso, e esse é o poder de Deus. O salmista aqui afirma, meus irmãos, que Deus reina supremamente acima de todas as poderosas águas. Ele manifesta a sua voz como se fosse o estampido de um trovão. Ouça a voz de Deus. De novo, olha o verso 3 e 4. Ouve-se a voz do Senhor. O Senhor troveja. O Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aqui, meus irmãos, de novo, citando o poder dos grandes trovões que rasgavam aquele ambiente. Os cedros do Líbano, vai dizer aqui no versículo 4, a voz do Senhor quebra os cedros, ele despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, meus irmãos, eles eram bem conhecidos e representavam a força do próprio Líbano, daquela nação ao norte de Israel, mas a força da tempestade quebrava não apenas as árvores em si, mas mostrando que Deus é poderoso para tratar com o próprio Líbano. A violência da tempestade, arrancando e quebrando árvores, era um espetáculo em série, como quem sabe bezerros saltando.
Eu procurei pela internet achar uma grande tempestade, onde árvores, quem sabe, fossem arrancadas. Eu até vi algumas, mas nenhuma nos serviu de uma boa ilustração para colocarmos aqui em tela. Mas dá para você imaginar uma grande tempestade, arrancando árvores e quebrando galhos. E na mente do poeta ele diz, é como bois selvagens saltando, no versículo de número 6, na parte final. Ele vai dizer no versículo 6, ele faz saltar esses cedros quebrados, arrancados, ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion saltam como bezerros selvagens. O Sirion, a gente quase não faz uma ligação geográfica do termo, mas se você for buscar, o Sirion é uma relação ou uma outra forma de falar sobre a região do Monte Hermon. Eu não sei se você tem bem a noção geográfica, partindo lá do lado ocidental do mar Mediterrâneo e caminhando toda aquela região até a região do Monte Hermon, quilômetros ali. Há dezenas de quilômetros ali, e dizendo que Deus atravessa aquela região toda com essa tempestade poderosa. Então, de forma poética aqui, o salmista vê toda a chuvarada de raios, como que fogo saindo da voz do Senhor. Mais uma vez, olha o versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Alan Harman é um comentarista, exegeta bíblico, e ele diz que é difícil saber se um deserto específico estava em vista aqui no versículo 8, mas ou se ele é apenas uma referência geral a toda aquela estepe, a toda aquela região árida lá do norte de Israel. Alguns vão dizer então, como ele diz no versículo 8, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando você caminha pela entrada do povo de Israel, saindo do Egito, indo em direção à Palestina, você vai encontrar Cádiz Barneia na entrada da terra prometida. Mas o salmista não está falando dessa região mais ao sul de Judá, ele está falando daquela região norte, acima do monte Carmelo, indo para a região do Líbano. Então, a próxima Cádiz que tem ali está a cerca de 120 quilômetros da região do mar Mediterrâneo. Só para a gente lembrar que essa é uma tempestade descrita pelo poeta que rasgou essa vasta distância, com trovões, com vendavais, com tufos tremendos da manifestação do poder de Deus. Então, considerando aqui essa localidade, essa não foi uma tempestade meramente localizada, mas algo tremendo, que toda aquela região pôde conhecer o poder de Deus. As tempestades, ou a tempestade, como dissemos, era tão assustadora que ela afetou a vida dos próprios animais. Olha o versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Os estudiosos da vida animal, eles mostram que existe certa evidência de que tempestades violentas, muitas vezes, assustam e amedrontam os animais, e especialmente as fêmeas prenhas, elas acabam parindo, dando à luz aos seus filhotes, dado o medo qual elas estão passando. Então é mais ou menos isso que o salmista está trazendo aqui. A voz do Senhor, o pavor dessa tempestade tão grande, faz até mesmo com que as corças prenhas venham a dar luz prematuramente aos seus filhotes. O salmista, meus irmãos, ele conduz essa poesia a um clímax, a um apogeu, a um ápice maior, onde toda a natureza dá a resposta ao verso aqui, no final do verso 9, como dissemos, no seu templo, tudo lhe diz glória. Então essa deve ser também a resposta humilde, ou de humildade, de alegria, de compreensão, que cada um de nós devemos fazer diante do Senhor. Ao perceber o seu poder, seja numa grande tempestade, seja num outro grande feito do Senhor, nos unirmos à voz da criação e junto com ela dizer a Deus glória. O reconhecer das ações poderosas do Senhor, trazendo a Ele a glória devida. Os eruditos, como dissemos, os estudiosos, se dividem aqui sobre essa questão do templo. É o tabernáculo em Jerusalém ou é o tabernáculo celestial? Onde é o templo de Deus? Então, como dito, eu sou afeito a pensar aqui que o templo é toda a abóboda do nosso planeta, agora mais particularmente naquela circunscrição ali, daquela geografia, onde
toda essa ação poderosa de Deus faz com que as pessoas reconheçam que não foi uma mera tempestade, não foi uma mera chuva que passou ali, foi uma ação poderosa de um ser tremendo do Deus Todo-Poderoso. Matthew Henry, ele vai dizer que o terror causado por esses efeitos do poder divino deve nos fazer lembrar do grandioso poder de Deus, ao mesmo tempo da nossa fraqueza humana e da condição indefesa e desesperada dos homens também, lá no dia do juízo, quando a voz de Deus tocar sobre as nações. Aqueles quebrantados, refeitos, reconstruídos por Deus, se dobrarão diante dele, dizendo glória. Mas aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, num ato de rebeldia, vão se curvar também diante do Senhor, vão reconhecer a sua grandeza e o seu poder, mas não serão alcançados pela mesma graça e pelo mesmo favor. Quero terminar. A última proposição que eu trago é que o domínio majestoso do Senhor traz paz ao seu povo. O domínio majestoso do Senhor traz paz ao seu povo. Versículos 10 e 11, diz que o Senhor preside no meio dos dilúvios. Então é magnífico ver aqui como Davi conduz o clímax dessa poesia, tão dramática, tão dinâmica, onde o salmo que abre com a glória e o poder, manifestado dos céus, manifestado na terra, termina com um conceito de paz. O Senhor traz paz ao seu povo. O soberano Senhor, meus irmãos, ele se assenta sobre o dilúvio, ele reina como rei sobre a natureza e sobre a história constantemente. Como dissemos, nada escapa ao poder, ao controle e às ações de Deus. Versículo 10, o Senhor preside sobre os dilúvios. Como rei, ele presidirá para sempre. Com chuva, sem chuva, com tempestade, sem tempestade, com problemas épicos ou não, com situações catastróficas como as que o mundo está vivendo agora ou não, Deus é o supremo presidente. Deus é o grande poderoso que rege toda a história. Por mais assustadores que possam ser os dilúvios, até mesmo porque muitos deles ainda ameaçam a terra, por mais assustadores que eles possam ser, o eleito de Deus tem essa confiança. Deus preside. Deus conduz, Deus é soberano. Tudo está sendo controlado pela mão poderosa e pela providência de Deus, de tal maneira que Deus põe em relevo pelas suas ações quem Ele é e o salva em Cristo Jesus. Ao invés de se apavorar com as coisas, ainda mais Ele alicerça a sua fé, ainda mais Ele tem convicção da presença e do poder do Senhor. O Senhor sempre esteve e sempre estará, como diz Isaías, assentado no alto e sublime trono. Ele está orquestrando a história. Ele está regendo esse mundo e todo esse universo. Ele governa tudo. E a Bíblia diz que assim Ele o fará pelos séculos dos séculos. Por isso Davi diz aqui no verso 10, o Senhor presidirá para sempre. Essa soberania de Deus, meus irmãos, mesmo que muitas vezes aterradora, quando você vai para quando você vai para Apocalipse e você vê os povos, aquele confronto final, vendo o Deus Todo-Poderoso e dizendo para os montes, caiam sobre nós, quem poderá suster-se diante do Senhor? Mesmo que aterradora essa presença de Deus, para o seu povo é uma presença consoladora, é uma presença de segurança, de bênção e de paz. Por isso Davi diz aqui, versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. Enquanto o mundo treme, enquanto os poderes da terra se estremecem, o povo de Deus confia. O povo de Deus sabe quem é o seu Senhor. Voltando para uma citação de Calvino, ele vai dizer que ainda que Deus exiba indiscriminadamente o seu poder visível à vista do mundo inteiro, contudo ele o exerce de maneira peculiar, muito própria, a favor do seu povo. Quando o mundo treme de medo, o povo de Deus se achega ao Senhor num voto de confiança. Então, ao seu povo, Deus se revela, não como quem aterra com medo e pavor, mas como aquele que sustenta, anima e fortalece o seu povo. Então, se a tempestade assusta, se os grandes vendavais da vida nos balançam, não é hora de ter medo, é hora de confiar. Quero terminar aqui com aquela citação de uma ilustração bem corriqueira, inclusive, de uma tempestade em alto mar,
um navio no meio daquela procela toda, balançando de um lado ao outro, os marinheiros correndo aqui e ali, querendo fazer as amarras e travar a embarcação, de modo tal que ela não venha sossobrar, que ela não venha afundar, e em certo momento um marinheiro desce aos porões do navio e encontra ali uma menininha, quem sabe de 4, 5 aninhos, brincando com a sua bonequinha, com seus brinquedos, sem qualquer medo. E aquele marinheiro então fala: criança, onde está o seu pai, onde está a sua mãe? O que você está fazendo aqui? O barco está a ponto de afundar, você não tem medo? E aquela criança simplesmente olha para ele e diz: não, papai é o capitão do navio, eu não tenho medo. Irmãos, essa é a nossa atitude. O mundo pode estar balançando, os problemas podem estar explodindo à nossa volta, mas como aquela tenra criança, papai é o capitão do navio. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, que controla a embarcação, que garante a nossa chegada do outro lado. O Senhor concede paz ao seu povo. Disse Jesus: eu vos dou a paz. Não a paz como o mundo a dá, mas uma paz diferente, uma paz verdadeira, uma confiança tremenda, mesmo no meio das tempestades, uma paz verdadeira. O Senhor abençoe, então, assim, o seu povo. Franz Julius Delitzsch, um alemão exegeta, já falecido há muitos anos, ele diz que essa expressão final, com paz, é semelhante a um arco-íris, depois de uma grande tempestade, pintado aqui nesse salmo. O Senhor concede paz ao seu povo. Meus irmãos, esse salmo representa essa terrível tempestade, esse grande poder de Deus, controlando de forma tremenda toda essa tormenta. Mas também o salmo começa mostrando a adoração de Deus na glória, o poder dele controlando a história, os feitos da terra, e no final garantindo sustentabilidade, paz e segurança ao seu povo. O salmo que começa com a glória de Deus nas maiores alturas, termina com paz sobre a terra ao seu povo. Esse é o nosso Deus, tremendo, todo-poderoso, magnífico, terrível em seus feitos, mas amável em seu ser. Por mais assustador que possa ser a figura de Deus para o ímpio, essa figura de Deus, paterna e carinhosa para o seu povo, é uma figura de aconchego, de segurança e de tranquilidade. Por isso, querido irmão, ame esse Deus. Por isso, meu irmão, adore esse Deus. Tribute ao Senhor a glória devida ao seu nome.